Milionário confronta mendiga negra após exposição surpreendente que abala tudo. Em uma manhã nublada e cinzenta, as ruas de São Paulo estavam movimentadas. Carros buzinando, pessoas correndo. O dia começava como qualquer outro, mas para Arthur, um milionário que sempre teve tudo, tudo estava prestes a mudar. Ele havia se deparado com uma revelação devastadora sobre sua herança, algo que poderia desmantelar tudo o que construiu. E aquela notícia caiu como uma bomba. Seu avô, homem de negócios temido e respeitado, acumulou sua fortuna às custas de segredos obscuros. E agora tudo na vida de Arthur parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Com o coração acelerado e os pensamentos turbilhonando, ele saiu de seu elegante prédio, se sentindo um estorvo naquela cidade que sempre lhe deu tudo. O céu carregado combinava com a tempestade dentro dele. Andando absorto, ele acabou esbarrando em algo, ou melhor, alguém. Uma mulher, suja e maltrapilha, estava aquecendo-se com um pão. O olhar de Raíssa tinha uma intensidade que o desarmava. Em meio ao desprezo que sempre sentira por sua vida, ele se sentiu instintivamente atraído pelo mistério que ela emanava. O que a levara a viver ali? Antes que pudesse se afastar, ela o encarou e sorriu melancolicamente, quase como se soubesse de seu tormento. — Você também está perdido, milionário? Ela perguntou, com uma voz rouca, radiante de ironia e verdade. Arthur a olhou, atônito. Que direito ela tinha de falar assim com ele? Mas havia algo em sua presença que o desafiava. Despertava uma raiva confusa e uma curiosidade inquieta. Nos dias seguintes, Arthur começou a procurar por Raíssa, quase como um impulso incontrolável. Ele descobriu que ela tinha um talento surpreendente para a arte. Suas pinturas de rua eram cheias de vida, onde cores gritavam verdade sobre vulnerabilidade e força. E por acaso, ela sabia segredos que poderiam estar ligados ao legado sombrio de sua família. Ela tinha informações que ele prê. Mas uma sombra se aproximava. Um inimigo invisível, poderoso e determinado a proteger esses segredos também estava na trilha deles. A tensão entre os dois crescia a cada encontro. Arthur sentia a culpa de todos os privilégios que fora entronizado a vida inteira. E Raíssa lutava contra demônios mais concretos: a miséria, a falta e o desespero da rua. Juntos, eles começaram a juntar as peças desse quebra-cabeça sombrio, mas a cada passo para desvendar a verdade, crescia a percepção de que suas vidas estavam mais interligadas do que jamais imaginaram. Com o coração dividido, Arthur enfrentava um dilema: usar tudo o que aprendera para mudar seu caminho e, quem sabe, salvar Raíssa de um destino mortal? Ao mesmo tempo, havia um preço a pagar. A conexão que começou por acaso poderia se desvanecer em meio ao caos. O que eles iriam escolher? O passado ou um futuro incerto, mas repleto de possibilidades? As respostas não estavam claras e a ansiedade pairava no ar. Ei! Antes de continuar, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrita no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur olhou nos olhos de Raíssa, sentindo um nó na garganta. A conexão que havia se formado entre eles parecia ser a única coisa que o mantinha de pé em meio ao colapso de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescente se instalava em seu coração. O que aconteceria quando os segredos começassem a se revelar? Em uma tarde abafada, enquanto estavam em um canto do parque, Raíssa puxou uma pintura sua, um retrato vibrante de uma mulher de expressão feroz e triste. Esta sou eu e todas as que conheci na rua, disse com um olhar. Como você é tão forte, ele sussurrou, seu tom cheio de admiração.
De repente, um grito ecoou pela calçada. Arthur e Raíssa viraram-se rapidamente. Uma multidão se aglomerava, e ele viu um homem vestido de preto ser empurrado para longe de um carro. A cena se desenrolou em câmera lenta. O homem gritou, e no meio da agitação, uma das pessoas na multidão apontou para Arthur. É ele, é o herdeiro! A voz crispada cortou o ar. Arthur congelou. O que estava acontecendo? A multidão se dividiu como se estivesse possuída por um tipo de histeria coletiva. Ele sentiu seu coração disparar, enquanto aquela estranha figura de preto se arrastava até ele. Você não pode escapar, Arthur! A voz soou como um trovão. Raíssa olhou para ele, seus olhos agora repletos de medo e confusão. Quem é você? Arthur gritou. Mas o homem não respondeu. Ele empurrou um envelope para as mãos de Arthur. Leia. É o que você precisa. O que você merece saber. E como um relâmpago, ele desapareceu na multidão. Raíssa segurou o braço de Arthur. Seu olhar fixo no envelope. O que foi isso? O que ele queria? Seus dedos tremiam enquanto ele abriu o envelope. A primeira folha que viu era um documento oficial, uma certidão de óbito. Seu coração parou. Ele leu em voz alta. Raíssa, ouvir isso. Seus olhos se arregalaram. O nome na certidão era de uma mulher que se parecia incrivelmente com Raíssa. Não era possível. Não, isso não pode ser verdade. Raíssa sussurrou, sua voz falhando, enquanto ela olhava para o papel. Aquelas palavras pesaram no ar entre eles. Um peso tão grande que fez o clima pesado o suficiente para cortar. Raíssa, você é a neta do meu avô? Sua mente girava. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterradora. Várias imagens invadiram sua mente. A história que ele ignorou por tanto tempo. O avô, os segredos, a fortuna baseada em mentiras. Eu não sou ninguém, Raíssa balbuciou, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu sou só uma mendiga. Não tenho nada a ver com isso. Mas Arthur não conseguia tirar os olhos da certidão. As revelações se transformaram num turbilhão enlouquecedor. E a ideia de que a mulher que ele tentava entender, a mulher que o fazia sentir a vida de outra maneira, estava entrelaçada com a miséria que sempre o cercou, era demais para processar. Raíssa, é como se o passado estivesse nos prendendo. O que isso significa para nós? O mundo parecia ter parado de girar, e a realidade estava se rasgando em 1000 pedaços. Aquela reviravolta o deixou paralisado e confuso. O futuro parecia um labirinto sem saída. O que fariam com essa verdade, que nem ele nem ela podiam entender completamente? A resposta não estava clara, mas o peso do que estava em jogo era palpável, e ele sabia que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a mudar para sempre. Arthur ainda estava em choque, com a certidão de óbito nas mãos. O peso daquelas palavras pulsava na sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele e Raíssa trocavam olhares carregados de dúvida e desespero. A verdade que emergia tinha o poder de devastar tudo. Como isso pode ser real? Raíssa despencou para o banco de madeira ao lado, a respiração rápida. O pânico escorria pelo seu rosto, e Arthur sentia seu próprio coração bater descompassado. Eu sou só uma mendiga. Mas o que isso quer dizer? Ele insistiu, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Se sua avó, se essa mulher era importante para meu avô, o que mais ele escondeu? Antes que Raíssa pudesse responder, a multidão ainda ao redor continuava a murmurar em choque. Olhares curiosos se fixavam nele. Ele podia ouvir sussurros, vozes especulativas. É o milionário. Ele está envolvido nisso. E a mulher, quem é ela? Uma mistura de raiva e desamparo se aglomerou dentro dele. Arthur, uma voz aguda cortou o ar. Da multidão, um homem de terno bem ajustado, o chefe de segurança da empresa de Arthur, abriu caminho com determinação. Você precisa ir agora. Por quê? Arthur estava paralisado. O papel queimava em suas mãos.
O homem se aproximou, lançando um olhar nervoso em volta. É perigoso aqui. Alguém o está procurando. Sério, temos que fazer isso rápido. Ele poderia ser um aliado, mas aquele aparato de urgência não era nada normal. E o que havia nesse envelope? Desconfiado, Arthur hesitou, mas encontrou Raíssa com a expressão distante, quase perdida. Ruptura. Raíssa, eu não posso deixar você aqui sozinha. O que vamos fazer com isso? Ele perguntou, sua voz tremendo. Você precisa cuidar de si. Ninguém está aqui por mim. E se o que essa certidão diz estiver certo, eu não pertenço a esse mundo, ela murmurou, os olhos cheios de lágrimas. Um aperto na garganta. Não é verdade. Você é parte de tudo isso. Mas antes que pudesse continuar, o homem de terno segurou seu braço. Ele estava empurrando Arthur para longe. A multidão agora olhava com preocupação. Um clima de expectativa pairava no ar. Espere! Onde você está me levando? Arthur exigiu. Estava perdendo o controle. E Raíssa estava ali, sentada em meio à confusão, tão distante. No meio do empurra-empurra, uma explosão de luz e som cortou o espaço. Um carro preto parou abruptamente e a porta se abriu. E então, de dentro, saiu uma mulher idosa, de cabelo grisalho, com um olhar decidido e uma força impressionante. Ela parecia deslocada da cena, uma figura imponente e estranha. Arthur, ela gritou, você precisa saber a verdade. Quem é você? A pergunta voou da boca de Arthur sem pensar. Ele tomou um passo à frente. Raíssa olhou para ele, assustada. Sou sua avó. A revelação foi um golpe do destino. Arthur sentiu seu corpo tremer. Impossível. Ela estava morta, não era? Não pode ser. Ele olhou para Raíssa e o tempo pareceu parar. As palavras da mulher o atingiram como um relâmpago. Mas antes que pudesse processar a nova revelação, mais uma vez a tensão explodiu ao seu redor. As sirenes cortaram o ar, um misto de alarmes e gritos. Arthur, venha comigo! O homem agarrou seu braço com força. Ele estava sendo puxado em direção ao carro, enquanto a mulher idosa gritava algo que se misturava com o caos. Arthur, você não sabe a verdade que meu pai escondeu e tudo o que ele fez. Era uma luta. A vida dele estava dividida em instantes. Raíssa, a certidão, a mulher que parecia um espectro do passado. Arthur! Raíssa gritou, sua voz cortante como vidro. Não vá embora! Mas em um piscar de olhos, a multidão se desenrolava. E Arthur se viu no carro, enquanto a mulher olhava para ele com uma imensidão de dor em seus olhos. Qual era a verdade? Ele olhou para trás, o rosto de Raíssa desaparecendo entre as sombras. O peso da história estava se encadeando de forma imprevisível. E no momento em que o carro acelerou, ele percebeu que nem tudo era o que parecia. O que sua avó sabia? Que segredos ainda estavam enterrados? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o mundo à sua volta se tornava um borrão. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas qual seria o preço que ele pagaria por ela? Arthur se sentou no banco de trás do carro, o coração batendo forte. Sua avó o encarava, e o que deveria ser um momento de redescoberta se transformou em um turbilhão. Não pode ser você, ele murmurou, a respiração curta. Ela parecia uma sombra do que foi. A fragilidade no olhar dela deixava tudo mais tenso. É mais complicado do que você imagina, Arthur, ela começou, a voz tremendo. Eu não estava morta, eu fugi. Essas palavras ecoaram em sua mente, criando um nó de confusão e raiva. Fugiu? Por quê? O que aconteceu? Ele sentiu a necessidade de entender, mas o caos ao redor parecia cada vez mais opressivo. O motorista acelerou, Dodge, e rangendo os pneus na curva, enquanto a sirene da polícia ecoava ao fundo. Não podemos parar. Eles estão atrás de você.
A avó parecia uma mulher diferente. A urgência nos olhos revelava que seu passado não era como o que ele conhecia. Seu avô. Ela hesitou, a voz se quebrando. Ele não era o homem que você acha que ele foi. O que você leu é apenas a ponta do iceberg. Como assim? Arthur a olhou de forma penetrante. Uma onda de desespero o invadiu. Que iceberg? Ele se envolveu em algo muito mais sombrio. O passado dele não se limita à fortuna. Ela parou um momento, respirando fundo. Você e Raíssa estão mais conectados do que você imagina. As palavras dela o deixaram ainda mais confuso. Como Raíssa poderia ser parte dessa história? Ele pensou. Logo, novas revelações pareciam pesadas demais para suportar. Mas antes que pudesse perguntar, o carro fez uma curva brusca e um estrondo ecoou. Um veículo passou em alta velocidade, quase colidindo com eles. O motorista gritou, virando o volante de forma abrupta. A avó segurou a mão de Arthur, seus olhos arregalados. Eu disse que eles estavam atrás de você. As palavras foram interrompidas por um tiro. Um som ensurdecedor cortou o ar. O vidro da janela estilhaçou-se em 1000 pedaços e Arthur sentiu a adrenalina subir. Ele olhou para a avó que já estava espreitando pelo banco dianteiro em busca de uma rota de fuga. Temos que sair daqui, agora! Mas Arthur não conseguia se mover. Estava preso entre o medo e a raiva. O que estava acontecendo? Raíssa, tudo isso parecia surreal. E de repente a verdade começou a emergir em sua mente. Você mentiu para mim, ele gritou. Você me disse que minha avó estava morta. O que mais você escondeu? Arthur, sua avó exclamou, a voz alta e desesperada. Não é o momento para isso. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Mas a tensão aumentava a cada segundo. Mais tiros ecoaram, e o motorista gritou algo sobre um desvio enquanto o carro balançava. Em meio à confusão, Arthur decidiu. Precisava de respostas. Por que Raíssa? O que ela tinha a ver com tudo isso? E enquanto o carro derrapava em uma curva, ele avistou um rosto familiar entre a multidão. Era ela, Raíssa, com um olhar de pura determinação em seu rosto. Como ela chegou ali? Ele pensou, o coração acelerado. Então, tudo ficou em câmera lenta. A avó o puxou, mas ele gritou, Raíssa! E antes que ele pudesse piscar, ela se movia na direção deles, seus olhos cheios de uma força que ele nunca tinha visto antes. Arthur! Ela gritou, seus braços abertos, como se tentasse cruzar a barreira da confusão. E naquele momento, o carro foi atingido com uma força poderosa. O impacto, e tudo se apagou. Um estrondo ensurdecedor. O mundo ao redor virou um borrão. Arthur perdeu a consciência em meio ao caos. E enquanto a escuridão o envolvia, uma única pergunta emergiu em sua mente. O que a conexão entre ele e Raíssa realmente significava? A verdade estava atrás das cortinas, e a revelação poderia mudar tudo. Mas qual seria o preço por isso? Arthur sentiu a escuridão engolir tudo ao seu redor. Um silêncio ensurdecedor preencheu seu ser, e por um momento, tudo ficou absolutamente vazio. Então, aos poucos, a consciência voltou, e ele se viu deitado em um ambiente desconhecido. A luz ofuscante acima dele fez seu coração acelerar. Onde estava? O cheiro forte de pólvora ainda pairava no ar. Tentou se mover, mas seu corpo parecia pesado. Raíssa! Chamou. A voz fraca. Nenhuma resposta. O medo profundo se instalou. Abrindo os olhos com dificuldade, viu que estava em um carro, imobilizado em um local abandonado. Não havia mais sirenes, nem gritos, apenas um silêncio inquietante. Olhou ao redor e notou que a avó estava ao seu lado, inclinada para frente com os olhos arregalados. Você está bem? Ela sussurrou, a preocupação estampada em seu rosto. Precisamos sair daqui. Arthur balançou a cabeça, tentando processar tudo. E Raíssa?
O que aconteceu com ela? O pânico subiu como uma onda intensa. O pensamento de que ela pudesse estar em perigo o chocou até o fundo da alma. Sua avó fechou os olhos como se estivesse se preparando para um golpe. Arthur, eu preciso te contar. Não temos muito tempo. A urgência na voz dela fez seu estômago revirar. Aquela mulher, Raíssa, ela não é apenas uma mendiga. Ela é sua irmã. O mundo parou por um instante. Arthur congelou, a cabeça girando. O quê? Não pode ser. Isso é impossível. É verdade. Seu avô teve outra família antes da sua mãe. Ele a escondeu, a matou. A voz da avó tremia. E Raíssa, ela é a filha que você nunca soube que tinha. Arthur sentiu uma onda de náusea. Por que você não me contou isso antes? Por que esconder essa verdade? A raiva borbulhava, mas era coberta pelo desespero. Eu não sabia, eu só descobri recentemente. Você precisa acreditar em mim. Ela puxou uma fita de cabelo desgrenhada de seu bolso. Isso pertence a ela, minha filha. Ele a reconheceu. Uma foto antiga. Raíssa na infância, com um sorriso radiante. E agora? O impacto da revelação rasgou seu coração em pedaços. Então, tudo isso, todo esse tormento, não era só por causa da herança. É por causa de mim. A voz da avó se tornou mais baixa, como se estivesse confessando um pecado. Seu avô fez coisas horríveis para proteger sua imagem e riqueza. Quando Raíssa descobriu, ele a repudiou. Ela foi deixada para morrer nas ruas e eu pensei que deveria protegê-lo de tudo isso. Arthur se sentiu enjaulado. Conectores quebrados entre ele e Raíssa estavam se formando, mas ao mesmo tempo, tudo estava em ruínas. Ele olhou para fora da janela do carro. O mundo lá fora parecia perdido, como se fizesse parte de um filme em que nada fazia sentido. Precisamos encontrá-la. Ela não pode ficar sozinha. Arthur disse, determinado. Mas logo ele sentiu a pressão no peito. E se ela não quisesse mais vê-lo? Como ele poderia justificar tudo isso? De repente, o som de rochedos quebrando e metal arrastando-se no chão cortou o silêncio, trazendo a realidade de volta ao seu ser. Alguém se aproximava e não parecia amigável. Olhou para a avó. Seus olhos estavam preenchidos de pavor. Arthur! Vá! Agora! Ela empurrou em direção à porta de carro. No entanto, a adrenalina o impedia de se mover. O medo paralisava. E tudo o que conseguia pensar era na conexão que havia criado com Raíssa e nos segredos que estavam agora desbordando. Você não pode deixar isso para trás! Ele gritou. Mas só ouviu um eco. O que mais poderia vir? E quem estava atrás dele? Um X de incerteza pulsava em sua mente. Arthur, uma voz conhecida rompeu o silêncio. Era Raíssa. Ele virou-se bruscamente e o que viu o deixou em choque. Raíssa estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, uma figura familiar emergiu, revelando-se como o homem misterioso que lhe entregara o envelope. É hora de você saber tudo, ele disse. E a expressão no rosto de Raíssa estava cheia de uma determinação intensa. Mas o que era tudo isso? O que mais revelações poderiam existir? Arthur sentiu seu coração disparar. Não havia mais como escapar. A verdade agora estava prestes a ser desnudada, e cada instante trazia novas perguntas. O jogo estava só começando, e ele se via em um labirinto sombrio, onde cada passo poderia mudar tudo. Arthur se sentou no carro, ainda aturdido pela revelação da avó. Raíssa estava ali, e a conexão que ele havia sentido antes parecia correr perigosamente perto de ser desfeita. O homem que a acompanhava tinha um olhar intenso, sério, e isso o deixava mais inquieto. O clima era tenso, a expectativa pairava no ar como uma tempestade prestes a se desfazer. Arthur, precisamos agir rápido, disse Raíssa, sua voz firme, mas havia uma fraqueza nas mãos, que tremiam levemente.
A verdade está mais perto do que você pensa. E você também, ele respondeu, inseguro. Como você é parte deste jogo? O que mais você sabe? Mas antes que Raíssa pudesse responder, um barulho crescente começou a se aproximar. Um motor potente, acelerando a poucos metros de onde estavam. O som se intensificou, e um carro preto surgiu do nada, parando abruptamente a poucos passos do veículo deles. A sensação de alarme cresceu, e Arthur sentiu o queixo apertar. Da parte de trás do carro, 2 homens de jaqueta e óculos escuros pulavam, como se tivessem surgido de um filme de ação. Eles dirigiram-se à direção do carro e o pânico tomou conta de Arthur. Quem são eles? Ele disparou, já pensando em uma rota de fuga. Os falcões, o homem ao lado de Raíssa sussurrou, com um medo nas entrelinhas. Eles não vão parar até que a verdade seja silenciada. O volante girou e o carro começou a tremer, ao som da batida no capô. Corações disparados, respirações cortadas. Não havia como fugir agora. A situação estava insustentável. Raíssa parecia pronta para agir, mas o homem puxou-a para trás, segurando-a como se fosse um tesouro frágil. Arthur, você precisa saber, Raíssa começou, mas a frase foi interrompida por uma explosão de vidros estilhaçados. O motorista do carro, em alta velocidade, havia disparado. Arthur sentiu medo engolir seu corpo. Ele se pôs a proteger Raíssa, e, para sua surpresa, a avó se colocou na frente dele, como uma barreira de amor. Um grito cortou o ar. Arthur! Chamava Raíssa, um eco agonizante. Quando tudo pareceu uma colcha de retalhos caóticos, Arthur viu algo deslizar pela porta do carro. O envelope, que parecia o mesmo do homem misterioso. Com um movimento rápido, ele o apanhou. E, em um instante de calma, em meio ao furacão, rasgou o papel. Era uma foto. Não! Não pode ser! A imagem parecia um estigma, um choque tão grande que ele começou a tremer. Ali estava ele mesmo, ao lado de uma mulher que definitivamente não era Raíssa, mas sim a mulher daquela certidão. A avó dela começou a agir, agora abrindo os braços como se tentasse, sem sucesso, se livrar do que as revelações estavam causando. Arthur, eu não posso deixar que você continue por esse caminho. Por quê? O que mais você sabe? Ele exigiu, já sem conseguir segurar a pressão que, crescendo dentro dele, transbordando em forma de lágrimas. Isso é demais. Porque a verdade é muito mais terrível do que você imagina. A avó gritou, e houve um silenciar nas batidas do carro. Raíssa é a minha filha. Ele congelou. O que a avó tinha acabado de dizer rompeu o pouco de clareza que lhe restava. O quê? Isso não pode ser verdade. A sensação de que o chão estava se despegando sob seus pés tomou conta dele. Os homens à sua volta se afastaram, como se o peso das palavras os tivesse paralisado. Arthur, olhe ao seu redor, o homem explicou, com uma frieza que gelava o sangue. Seu avô não foi só um homem de negócios. Ele foi o responsável por tudo o que aconteceu. E agora, a verdade é a única saída. O peso da confusão o sufocava. Se Raíssa era de fato sua irmã, o que mais havia sido ocultado? Ele olhou para ela, e ela estava com lágrimas nos olhos, mas havia uma força agora, como se estivesse acontecendo uma transformação. O carro começou a tremer mais uma vez, e uma batida na parte de trás o fez olhar para fora. Um grupo de pessoas se aproximava, todas olhando para eles com expressões de curiosidade e um medo palpável. Eles estão aqui para nós, Arthur murmurou, a respiração descompassada. Precisamos sair daqui, agora. Lado a lado, eles estavam mais unidos do que nunca, mas ainda assim, a pergunta persistia em sua mente. Que outra verdade ainda estava escondida e quem realmente era seu avô? A jornada tinha apenas começado, mas o que mais poderia ser revelado? Arthur se sentou no carro, o coração na garganta, a mente girando em um turbilhão. Raíssa havia sido revelada como sua irmã.
Os homens ao lado de fora estavam cada vez mais próximos, e a tensão era palpável. O homem misterioso, que havia surgido como um espectro, olhava para os dois com um misto de alívio e ansiedade. Precisamos agir! Vão te encontrar rápido! Ele insistiu. O carro estava cercado. Raíssa se virou, os olhos dela brilhando com uma intensidade que Arthur nunca tinha visto antes. Temos que ir, mas precisamos saber a verdade de uma vez por todas. Não podemos mais correr. A determinação na voz dela fez Arthur sentir um nó na garganta. Como uma mendiga se tornara sua irmã. E o que mais ele não sabia? Mas antes que pudesse falar, um barulho estrondoso ecoou pelo ar. Os homens de preto estavam se aproximando rapidamente, gesticulando, chamando reforços. O motorista do carro começou a acelerar. Para onde você está indo? Arthur gritou para o homem ao volante. Precisamos ficar aqui. Não podemos arriscar mais. Estamos em perigo. O motorista olhou para ele com desespero. Você não sabe quem eles são. Enquanto falava, um tiro ecoou, atingindo o carro. O vidro Shrap estilhaçou-se e Arthur não pôde evitar de se jogar em cima de Raíssa, protegendo-a. Arthur, Oni! Raíssa apontou para fora, onde uma caminhonete se aproximava, a traseira carregando uma bandeira. Era a bandeira da empresa do avô dele, mas com uma inscrição que eles nunca tinham visto antes. A palavra culpados, estampada em letras grandes, passou por eles como um soco no estômago. Antes que pudesse responder, Raíssa desapareceu. Arthur girou a cabeça, aterrorizado. Um homem em um traje preto havia puxado Raíssa para fora do carro. Não! Arthur gritou, seus instintos gritando para tirar Raíssa da situação. Ele se lançou para fora, mas o homem a segurava firme, arrastando-a para longe. Arthur, me ajuda! O grito dela atravessou o ar, cortando o pânico em seu coração. Como podia isso estar acontecendo? Outra voz ecoou atrás dele. Arthur, é hora de você saber a verdade. Ele olhou e, em choque, viu sua avó se debatendo com outro membro da segurança que tentava segurá-la. Não! Não, você não pode levá-la! As emoções borbulhavam e tudo parecia um pesadelo. O homem misterioso pulou do carro e foi em direção a Raíssa. Mas Arthur sentiu algo em seu dentro, um impulso. Ele precisava saber a verdade que tinha sido escondida por tanto tempo. Pare! Ele gritou, tentando alcançar a irmã. Raíssa, não se deixe levar. Os olhos dela brilharam com uma mistura de terror e coragem. Arthur, a verdade sobre o nosso avô, ele não é quem você pensa que é. O homem a empurrou ainda mais para o lado e a multidão de curiosos começava a se juntar, com expressões de espanto. Ele está relacionado a tudo isso e ele pode ser o responsável por tudo. O motorista estava tentando controlar a situação, mas um terceiro homem emergiu. Um rosto familiar para Arthur. Alguém que ele nunca esperou ver. Era seu pai, com uma expressão de desespero e confusão. Arthur, você precisa vir comigo. Vai ficar tudo bem, ele gritou. Mas as palavras pareciam vazias. Papai, não. Você não entende. Raíssa é minha irmã. No mesmo instante, o homem que havia segurado Raíssa parou para olhar. Os olhos dele mudando de desinteresse para reconhecimentos absolutos. Seu irmão? O homem olhou fixamente para Arthur, e a verdade começou a desmoronar na sua mente. Arthur, você precisa saber sobre o que aconteceu com sua mãe. Raffomet significa que a Dua foi quem trouxe tudo isso. Ninguém mais está voltado. Quem viu-a em treva e estava longe, agora perdida em um redemoinho de rostos e vozes. A verdade deve ser revelada. Eles clamavam. E no meio da multidão, Arthur viu uma mulher avançando. Ela parecia igual a Raíssa, mas mais velha. Os olhos dela tinham uma expressividade penetrante. E então, tudo mudou. A mulher gritou, eu sou a mãe de vocês. Quanto tempo mais vocês vão viver nas sombras? E com uma única afirmação, o chão sob seus pés se desfez.
A revelação devastadora fez o mundo de Arthur se estilhaçar em 1000 pedaços. Ele era parte de algo muito maior, algo que seria impossível de compreender sem enfrentar a verdade que tanto temia. Arthur estava paralisado, a revelação da mulher diante dele ecoando na sua mente como um trovão. Sua mãe? A mulher que tinha perdido? Não podia ser. Raíssa, com os olhos brilhando de dor e esperança, gritou: Arthur, você precisa entender. Ele me abandonou, me deixou aqui. O tumulto ao redor crescia, mas suas palavras penetraram no caos. O homem que segurava Raíssa hesitou, e a multidão ao redor deles parecia parada, em suspense. Arthur sentiu um nó na garganta, a realidade vergonhosamente complexa se desdobrando a cada instante. Mãe, ele sussurrou, a voz falhando. O choque foi como um tapa na cara. Sim, sou eu. Fui forçada a sumir para te proteger. A voz da mulher se quebrou, mas havia um desespero genuíno em cada palavra. O pânico crescia e ele viu os rostos se virarem, as pessoas murmurando, as emoções dançando no ar. Protegê-lo de quê? A indignação tomou conta. Por que você não me procurou? Por que não salvou Raíssa? Uma onda de raiva misturada com compaixão fez seu estômago se revirar. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho crescente cortou o ar, como um trovão se aproximando. Era um carro, e não qualquer carro, mas um SUV preto, com janelas escuras. A pressão no peito de Arthur aumentou. Vamos! Gritou o homem que estava ao lado de Raíssa. Ele puxou-a mais perto, seus olhos agora cheios de determinação. Eles estão aqui! A urgência na voz dele fez todos se virarem. Quem? Quem está atrás de mim? Arthur perguntou, a confusão se alojando mais findo. Então, como um estalo, o SUV parou e homens vestindo preto saltaram. A multidão parou para observar e o clima virou um mar de murmúrios. Arthur! A mãe dele gritou. Precisamos ir agora! Mas ele hesitou. Olhando de um lado para o outro, seus pensamentos giravam. Raíssa era sua irmã? Ela e sua mãe apareceram do nada e agora havia perigos. Ele não conseguia processar tudo isso. Então, um dos homens no SUV fez um sinal. No mesmo instante, uma explosão de luz disparou pelo ar. Era um flash, e todos se protegeram. Arthur foi atingido por uma onda de calor, e algo pesado caiu sobre ele. Ele escorregou para a frente, e quando suas mãos tocaram o chão, o barulho de vidro quebrando ecoou. Mal conseguia olhar. O desespero o envolvia. Arthur! A voz de Raíssa soou como uma lâmina cortante pelo caos. Ele se virou e a viu. Mas, em um piscar de olhos, a multidão se dispersou. E ele a perdeu de vista. Gritou pelo nome dela, mas foi engolido pelo pânico, chamado de seus internos. E então, a primeira lágrima rolou pela bochecha. O desespero era esmagador. Mãe! Raíssa! E enquanto chamava, tudo à sua volta desmoronava. O SUV estava cercado, as pessoas gritavam, mas o que realmente o fez parar foi um último grito. Carol, quem estava realmente ali? O homem misterioso se aproximou dele, e seus olhos estavam cheios de uma sombria revelação. Arthur, você precisa saber. A verdade é ainda mais sombria do que você imagina. Antes que pudesse responder, um estrondo. Um dos homens do SUV disparou uma arma, e naquele momento de terror absoluto, Arthur entendeu que não apenas estava jogando sua vida no lixo, mas talvez tivesse jogado a única chance de salvar Raíssa. O tempo parou. O eco do disparo ainda reverberava quando tudo escureceu. Uma explosão de luz e dor percorreu seu corpo enquanto sua visão se desfocava. E uma única pergunta ficou na mente de todos. A verdade. Que verdade era essa que poderia desgastar tudo o que ele conhecia? Quando tudo voltou, Arthur estava caído, sentindo a terra fria contra seu rosto. O som do caos já não estava presente. O que havia acontecido? Olhos começaram a se abrir, e lentamente ele se levantou.
A cena que encontrou o deixou em estado de choque. Raíssa estava afastada, as mãos sobre o coração e sua mãe a poucos metros, com um olhar que misturava dor e reflexão. Mas o que estava ali, bem em meio a eles, mudaria tudo. Um pequeno envelope que quase parecia brilhar. Ele estava ali, entre escombros e fumaça. E quando Arthur alcançou, as palavras segredos da família o fizeram tremer. O que mais haviam escondido dele? Arthur sentiu a adrenalina pulsar enquanto estendia a mão para o envelope. O material que havia aprendido lhe parecia incrivelmente pesada, como se a verdade pura e simples estivesse prestes a desmoronar todo o seu mundo. Quando finalmente conseguiu apanhá-lo, suas mãos tremiam e um nó se formou na garganta ao se lembrar das últimas palavras de Raíssa. A verdade sobre o nosso avô. Ele abriu o envelope com cuidado. O som do papel ecoava como um sussurro entre sombras. Jeremias, o homem misterioso, se aproximou, seu olhar fixo em Arthur. Você precisa estar pronto, Arthur. O que vem a seguir mudará tudo. A tensão no ar era palpável. Raíssa estava próxima, seus olhos avaliando o irmão, e o desespero apenas aumentava. Arthur olhou para a foto dentro do envelope. Uma imagem antiga de um homem, um sorriso amplo no rosto, um olhar que transmitia poder e controle. Ao fundo, uma mansão enorme e sombria que o fez engolir em seco. Quem é ele? É seu avô, respondeu Jeremias, pausando. Mas ele não era apenas um homem de negócios. Ele se envolveu em coisas muito, muito mais sombrias. Antes que pudesse reagir, outro barulho cortou o ar. O SUV que havia parado próximo começara a rolar lentamente novamente. As portas se abriram e figuras saíram de dentro. 12 homens, todos eles com expressões ferozes e reluzentes, como se estivessem prontos para a ação. Arthur sentiu um frio na espinha. Eles estão aqui, murmurou. Saia, agora! A avó de Arthur gritou, seus olhos arregalados enquanto pegava Raíssa pela mão. O tumulto ao redor crescia. Os homens pareciam se organizar em uma linha, e o pânico se espalhou entre a multidão. Arthur se virou para a foto novamente e algo diferente chamou sua atenção. Um pequeno cartão deslizava do envelope. Ele se agachou rapidamente, pegou e olhou. As palavras nele eram um golpe no estômago. O herdeiro do legado. Suas mãos começaram a tremer de novo, sentindo que a realidade havia se distorcido de forma desconcertante. Raíssa, sua mãe, ela não era o que você pensava. Jeremias tentou se apressar para falar, mas Arthur o interrompeu. O que você está falando? O que mais você não me contou? Sua voz ecoou em desespero. Ela não era uma simples sobrevivente, Arthur. Ela estava infiltrada, não na sua vida, mas na vida dele. Seu avô a usou. Jeremias hesitou, mas a verdade estava em seus olhos. Ela fez parte de um plano maior. Antes que mais palavras pudessem sair, uma explosão estrondosa ecoou ao longe. Um fechamento de luz cortou a cena, e a multidão, que já estava tensa, agora estava em caos absoluto. Pessoas gritaram, algumas caíram, e o medo tomou conta do ambiente. Arthur olhou para Raíssa. Seu rosto era de puro horror. Arthur, precisamos correr! A avó puxou Raíssa, e enquanto tentavam escapar do SUV, o inesperado aconteceu. Um dos homens, que parecia o líder, avançou com um movimento rápido, segurando o braço de Raíssa. Vocês não vão a lugar algum. Arthur se lançou em direção a Raíssa, mas antes que pudesse alcançar, outro homem apareceu. E não era qualquer um. Era um velho conhecido de sua infância. Alguém que ele nunca imaginara ver naquele tipo de situação. Carlos, gritou Arthur em choque. O que você está fazendo aqui? Carlos, com uma expressão de tristeza e perplexidade, olhou para eles. Desculpe, Arthur. A verdade precisa sair. E se você não fizer o que eu digo, todos nós estaremos em perigo. A linha entre amigos e inimigos desapareceu. Ele nunca soubera que Carlos estivesse envolvido nessas coisas. O que deixava tudo mais sombrio era que encontrava Raíssa no centro do perigo. Arthur viu a expressão confusa de Raíssa.
ela estava perdida, sem entender o que acontecia. Carles, não podemos deixá-la aqui. Arthur esbravejou, mas a pressão no seu peito aumentava. Ele sentia que a vida de todos estava em suas mãos. Eu não consigo, irmão. Eles vão atrás de todos nós. E num movimento brusco, Carlos soltou Raíssa e a empurrou em direção à multidão. Agora! O pânico tomou conta novamente. Ouvia vozes gritando. O caos era ensurdecedor. Arthur foi empurrado para o lado, e a última coisa que viu foi o olhar de Raíssa, misto de desespero e determinação. E então, sem mais avisos, a verdade ressoou em sua mente como um rugido. O passado que conhecia era apenas uma sombra da realidade. O que mais de seus amigos e familiares não contaram? A última centelha de esperança se apagou quando as portas do SUV foram cortadas em um movimento violento e o verdadeiro abismo de segredos que envolvia sua família começou a se desvelar. Ele sabia que nada jamais seria como antes. Arthur estava confuso, a mente a mil enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Os carros tinham se dispersado, mas a tensão no ar ainda era palpável. Raíssa estava a poucos passos dele. Seus olhos pareciam brilhar com uma mistura de esperança e medo. A verdade estava prestes a ser revelada. Precisamos ir, agora! A avó de Arthur gritou, arrastando Raíssa com um vigor inesperado. Mas Arthur não conseguia se mover. Ele olhou para o envelope em sua mão, a foto de seu avô sorrindo enquanto conduzia um mundo de segredos que o atordoava. O que mais você escondeu? Ele murmurou para si mesmo, sem perceber que as palavras haviam escapado. Raíssa olhou para ele, e por um breve instante, o medo em seu rosto se misturou com amor e determinação. Arthur, não podemos deixar isso para trás. Precisamos de respostas. Ela estendeu a mão, como se quisesse puxá-lo para a verdade, mas o caos ao redor era opressivo. Um dos homens de terno negro avançou, ameaçador, e tudo se transformou em um vórtice de gritos e pânico. Vocês não vão a lugar algum. Ele estava tão próximo, e foi então que a voz de Carlos ecoou, já se aproximando do tumulto. Eu não posso deixar que isso aconteça, gritou ele, seus olhos agora como uma clareza intensa. A multidão começou a se dispersar, mas Arthur sabia que tinha que ser rápido. Ele tinha que saber a verdade. Carlos, você precisa dizer o que sabe. Arthur o alcançou, o coração acelerado. Se Raíssa é minha irmã, o que mais seu pai fez? Carlos hesitou, mas um grito da mãe de Arthur cortou a cena. Arthur, venha! A urgência dela era palpável, e o familiar impulso de proteção fez seu peito apertar. Ele se virou, mas já era tarde. Um dos homens empurrou Raíssa, e a visão dela sendo levada para longe fez Arthur sentir como se a terra estivesse se desfazendo sob seus pés. Um tiro ecoou atrás dele. O tempo pareceu parar. Ele olhou novamente para Raíssa, que agora parecia mais determinada do que nunca. Arthur, lute! Isso é nosso! E naquele momento, algo dentro dele cedeu. Ele finalmente entendeu. O que tinham feito com sua família, com eles, era inadmissível. Eu não vou deixar você ir, gritou, dançando na linha tênue entre amor e desespero, enquanto se dirigia em direção ao homem. O conflito, brando e despercebido, explodiu na confusão. Ele correu em direção a Raíssa, e tudo se tornou um borrão. O homem estava prestes a segurá-la quando Arthur se lançou. Em um momento de pura adrenalina, tangentemente, a luta que se desenrolava era um pesadelo. As palavras da avó vinham à mente. A verdade é mais dolorosa do que você poderia imaginar. Mas dali, a única coisa que importava era Raíssa. Enquanto a confusão aumentava, Arthur e Raíssa se encararam, sem saber se estavam caminhando para o fim ou um novo começo. A conexão entre eles, finalmente revelada, pulsava como uma chama. Então, os homens de preto recuaram. A multidão olhou, atenta e temerosa. Vocês têm que sair! Agora! Um dos homens gritou.
Arthur e Raíssa correram, a avó os seguindo. Com o coração acelerado, ele percebeu que não importava o que aconteceria a seguir. Eles precisavam enfrentar juntos tudo o que a verdade revelaria. Enquanto fugiam, a voz de Jeremias acompanhou os passos. A batalha acabou, mas a guerra ainda está longe de terminar. Arthur olhou para Raíssa, que piscou, como se dissesse que tudo ficaria bem. E ali, entre as sombras de um passado aterrorizante, encontrou a esperança que tanto procurava. Mas a dúvida permanecia. Que segredos ainda estavam escondidos? Quais seriam as consequências de suas escolhas? Ele balançou a cabeça, determinado. Aquela era a história deles, e apenas começara. Antes que você possa se afastar dessa trama intrigante, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora mesmo. Só assim o algoritmo vai te ajudar a continuar recebendo conteúdo como esse. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Afinal, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.